Olá a todos novamente. Então, dando continuidade à aula anterior, eu vou fazer algumas questões comentadas do movimento circular, né? Falei de período, frequência, defini ângulo, defini velocidade angular, fiz uma relação entre velocidade angular e velocidade linear na aula passada, e agora eu vou usar todos esses conceitos para resolver alguns dos exercícios com vocês. Primeiro exemplo. Um motor executa 600 rotações por minuto. Determine sua frequência em hertz e seu período em segundos. Então, para resolver esse problema, preciso saber o que significa 600 rotações. 600 rotações significa que ele está fazendo 600 voltas. Para fazer 600 voltas, ele demorou um intervalo de tempo correspondente a 1 minuto. Outra coisa que eu preciso saber do enunciado do exercício. O que é frequência? Frequência no movimento circular é o número de voltas que um objeto dá durante um certo intervalo de tempo. Outra coisa que eu preciso lembrar. O que vem a ser esse hertz? Hertz é uma unidade de frequência, tá? A unidade de frequência hertz me diz que o intervalo de tempo tem que obrigatoriamente aparecer em segundos. O que mais eu preciso saber? O que é período? Por definição, período é o tempo que um objeto demora para dar uma volta completa. E período nós representamos pela letra T maiúscula. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse exercício, essa questão? Eu escrevi aqui 600 rotações por minuto, como 600 RPM. 600 rotações é o número de voltas. Intervalo de tempo, 1 minuto. Então, eu usei o conceito de frequência como sendo número de voltas N dividido pelo intervalo de tempo. Como eu quero em hertz, eu não posso deixar 1 minuto. Eu vou transformar esse 1 minuto para segundos. E nós sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. Então, ele deu 600 voltas em 60 segundos. 600 dividido por 60, isso vai me dar 10. 10 rotações por segundo, 10 voltas por segundo, que nós chamamos de hertz. Com isso, eu respondi já uma parte do problema. A frequência desse motor é de 10 hertz. Mas eu tenho que responder ainda o período em segundos. Para responder o período em segundos, eu posso usar uma regrinha de 3, isso é, ele dá 10 voltas a cada 1 segundo. Para dar uma volta completa, quanto tempo ele demora? Assim seria uma regrinha de 3. Ou eu posso lembrar que frequência é 1 sobre T. Isso é o mesmo que dizer que T é 1 sobre F. Então, se período é 1 sobre frequência, eu sei que a frequência é 10. Portanto, esse período ficou sendo 1 sobre 10. E 1 sobre 10 vai dar 0,1. Isso é, o inverso da frequência é 1 sobre 10, que é 0,1. Ou, regrinha de 3, 10 voltas, né, em 1 segundo. Então, 10 voltas está para 1 segundo, assim como uma volta está para x. E aí, eu faço a multiplicação cruzada para descobrir aí o tempo que ele demora para dar uma volta. Fica a critério de vocês, se vocês querem usar a expressão da frequência como inverso do período, ou se vocês querem usar a regrinha de 3 para fazer exercícios desse tipo. Segunda questão comentada. Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite suposto periódico? Isso é, ele sempre dá o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo, tá? Informações importantes que eu vou tirar desse enunciado. Eu sei o número de voltas, que é 6. Eu sei quanto tempo ele demora para fazer isso, 24 horas. Eu quero período. Período é o tempo para ele dar uma volta completa. Olha, eu poderia usar o conceito de frequência lá como inverso de período, mas aqui eu estou usando a regrinha de 3. 6 voltas em 24 horas, uma volta só, período T maiúsculo. Multiplicando
cruzado, eu fico com 6t igual a 1 vezes 24. 6t igual a 24, t igual a 24 dividido por 6, que vai dar 4 horas. O que significa que o período do movimento deste satélite é de 4 horas. Ele dá uma volta completa a cada 4 horas. Próximo exemplo comentado que eu quero fazer aqui com vocês. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é 15 centímetros e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Calcule o período e a frequência, a velocidade angular, a velocidade escalar linear. Então, vamos começar a decifrar esse enunciado. Um ponto material significa que é um objeto cujas dimensões eu estou desprezando. Eu estou considerando apenas como esse meu objeto sendo um ponto feito de alguma matéria que está se deslocando ali no espaço de uma circunferência. A circunferência está no plano horizontal, então não é uma circunferência que está ocorrendo na vertical. É um objeto que está se locomovendo como se ele estivesse sobre uma mesa. O que mais eu sei? A velocidade dele é constante em módulo. Por que ele está falando que ela é constante em módulo? Porque num movimento circular, o que acontece? Se eu retomar aqui os meus slides das aulas anteriores, eu vou ver que, nesse vídeo, por exemplo, ele está com uma velocidade sempre de mesmo valor numérico, porém a direção e o sentido da velocidade estão mudando o tempo todo. Então, no movimento circular uniforme, o que acontece com a velocidade? Em módulo, ela se mantém, mas em direção e sentido, não. Eu sei dessa circunferência que está sobre a mesa, o raio dela é um raio de 15 centímetros. Olha, centímetros não é a unidade do sistema internacional, ok? E eu sei que esse objeto que está se locomovendo aí sem dimensões, ele completa uma volta a cada 10 segundos. Se eu estou dando 10 segundos como tempo de uma volta, eu já sei, portanto, quanto vale o período. Por que eu já sei quanto vale o período? Porque o período corresponde ao tempo que um objeto demora para realizar uma volta completa. O que eu ainda não sei é a frequência. Então, respondendo o item A, se o período corresponde ao tempo necessário para o ponto material completar uma volta, eu sei, portanto, que o período é de 10 segundos. Frequência é o número de voltas por intervalo de tempo, n sobre ΔT. Como o número de voltas é 1, o meu ΔT é escrito como T maiúsculo de período. Período é 10 segundos, 1 sobre 10, 0,1. 1 sobre segundos é o mesmo que segundos elevado a menos 1, que é o que nós chamamos de hertz. Respondido o item A. Depois o problema quer a velocidade angular. Para calcular a velocidade angular, eu posso usar variação de ângulo por intervalo de tempo, eu posso usar 2π sobre período, ou eu posso usar 2π vezes frequência. Eu não vou usar variação de ângulo por intervalo de tempo, porque aqui o problema não está me dando as posições angulares. Tá? Então, como eu sei o período, eu vou usar velocidade angular igual a 2π sobre período. 2π, o período é 10, portanto, 2π sobre 10, simplificando o 2 e o 10, eu ficaria com π sobre 5. Se eu quisesse, eu poderia usar ainda 2π vezes f. 2π vezes a frequência, que é 0,1, 2πf, então 2π vezes 0,1, minha resposta também vai dar π sobre 5, ou 0,2π. 1 sobre 5 é 0,2. Π. Radianos por segundo. Vou ter que substituir esse π somente se o exercício disser para eu fazer essa substituição. Se o exercício me der o valor do π no enunciado. Como ele não deu, eu mantive o π na minha resposta. Unidade,
radianos, tempo, segundos. Item C, a velocidade escalar linear. Velocidade linear é a velocidade que um objeto tem quando ele está se movendo em linha reta. É o tal do meu ΔS sobre ΔT. Se eu quiser, eu calculo o ΔS. Como é que eu calculo o ΔS? O ΔS é o perímetro da circunferência, ele deu uma volta completa. Perímetro da circunferência é 2πr. Eu tenho R, portanto, seria 2π vezes 15, o que daria 30π, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. Então, eu poderia calcular como ΔS sobre ΔT, sem problema nenhum. Mas aqui eu vou usar a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. Que relação é essa? Eu sei que a velocidade linear, ela é a velocidade angular vezes o raio. Quanto mede a velocidade angular? Eu já calculei. Π sobre 5. O raio, 15. Então, eu vou ficar com 15π sobre 5, o que vai dar uma velocidade de 3π. Unidade disso, centímetros por segundo. Opa, aqui tá errado. Aqui tá certo, é 15 centímetros sobre vezes 15 centímetros é o raio. Velocidade angular π sobre 5, tá certinho. Desculpa aí, eu dei uma viajada agora no enunciado. Parece que antes eu falei que dava 30. Né? Era 2πr dividido por ΔT, dá 3, tá? E não 30. 2πr, 2π vezes o raio, que é 15, dividido por 10 segundos, o que vai me dar 3π também, centímetros por segundo, ok? Desculpa aqui a viajada que eu dei agora, tá? Então, até aqui, fui só fazendo alguns exemplozinhos dos assuntos que eu falei na aula passada. Mais um exemplo comentado. Na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. Traduzindo, rotações por minuto. Considerando nesse disco um ponto A, situado a 10 centímetros do centro, e outro B, situado a 15 centímetros, determine para cada um deles a frequência em hertz e o período em segundos, a velocidade angular em radianos por segundo, a velocidade escalar linear em metros por segundo. Então, vamos voltar lá, que o enunciado tem bastante informação. Primeiro é uma vitrola. Eu preciso saber o que é uma vitrola. Depois, eu preciso saber que essa vitrola tem um disco. Eu preciso saber que esse disco está girando. E aí, ele me deu como informação que eu tenho algo que está girando, esse algo é o disco, com uma frequência de 45 rotações por minuto. Então, já sei a frequência, mas ela está na unidade de rotações por minuto. O problema quer em segundos. Nesse disco, tem dois pontos. Um ponto mais perto do centro, que está nos 10 centímetros, o outro ponto mais afastado do centro, que está lá nos 15 centímetros. O que significa que eu tenho duas distâncias diferentes do centro da minha circunferência. Portanto, eu tenho um raio A, que é para a distância para a posição A, e eu tenho um raio B, que é para a posição aí do 15 centímetros do ponto B. Se eu for fazer um desenho, olhando por cima, aqui está meu disco, aqui está o ponto O, aqui está o meu ponto A, distância entre o centro e o ponto A é o raio da circunferência, 10 centímetros, que eu chamei de RA aqui embaixo. Coloquei o ponto B, aqui na superfície dessa minha esfera maior. O ponto B está a uma distância da origem de 15 centímetros, então é o raio B. Eu converti esses centímetros para metros, caso eu precise dessas informações em metros. Então, passando de centímetros para metros, eu dividi por 100. 10 centímetros, 0,10 metros, 15 centímetros, 0,15 metros. Tá? Mas o que eu quero desse problema? Eu tenho ainda no enunciado a frequência de 45 RPM. Agora eu vou responder. Eu desenhei, separei as informações e agora eu vou responder as perguntas do meu problema. A frequência é de 45 rotações, 45 voltas, por, ó, o tracinho aqui de divisão, 1 minuto. 45 voltas por 1 minuto. 45 voltas a cada 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos.
Então, eu vou dividir o 45 com 60. 45 dividido por 60 vai dar 0,75. 0,75 voltas por segundo, ou 0,75 vezes segundo elevado a menos 1, trago o segundo aqui para cima, elevado a menos 1, ou ainda posso dizer 0,75 Hz, rotações por segundo. Achei a frequência em Hz. Mas essa frequência, ela serve tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Por que ela serve para esses dois pontos? Porque isso aqui é um disco, isso aqui está girando tudo junto. Então, quando o disco gira, o ponto A e o ponto B vão se locomover juntos. Então, quando o disco der uma volta completa, o ponto A deu uma volta completa e o ponto B também deu uma volta completa. Falta dizer o período. Período é o inverso da frequência, é o tempo de uma volta. Se eu quiser regrinha de 3, 0,75 voltas em 1 segundo, uma volta completa, quanto tempo demora? E aí eu multiplico o cruzado. Ou ainda, acho que eu não fiz o cálculo aqui, né? Ou ainda, o período é o inverso da frequência. Eu esqueci de colocar o cálculo aqui. Então, se frequência é 0,75 Hz e período é o inverso da frequência, o período é 1 dividido por 0,75. O que deve dar aí aproximadamente 1,3 segundos, alguma coisa do gênero, esse período, tá? Ficou faltando aqui eu terminar de responder o item B, escritinho bonitinho, ok? Mas não é tão difícil assim. Regrinha de 3 ou frequência igual a 1 sobre T. Depois ele quer a velocidade angular. Várias maneiras de calcular a velocidade angular. Variação de ângulo por tempo, 2π sobre período ou 2π vezes frequência. Então, eu tenho aqui, ó, 2π sobre t ou 2π vezes f. Se eu usar 2π sobre t, eu calculei o t aqui, aproximadamente 1,3, né? Ficaria 2π dividido por 1,3. Aqui eu usei 2π vezes f, porque eu já peguei o resultado do f que eu calculei. Então, 2π multiplicado por 0,75 da frequência, 2 vezes 0,75 deu 1,5. O π eu mantive, unidade da velocidade angular, radianos por segundo. Então, calculei a velocidade angular em radianos por segundo. Depois, ele quer a velocidade escalar linear em metros por segundo. Se esse meu objeto está girando, o ponto A e o ponto B estão descrevendo um movimento circular simultaneamente, a velocidade angular deles é a mesma. Porém, a velocidade linear não. Por que a velocidade linear não é a mesma? Porque quando eu olho para o ponto A, ele vai percorrer uma circunferência menor do que o ponto B. O arco aqui que ele descreve, nessa circunferência, o perímetro que ele percorre é menor, porque o raio de curvatura é menor. O ponto B percorre um perímetro maior, porque o raio dele é maior. Como eles fazem isso simultaneamente, isso significa que a velocidade linear do B tem que ser maior do que a velocidade linear. Por que isso? Porque ele está percorrendo uma distância maior no mesmo tempo que o A. Se ele percorre uma distância maior no mesmo tempo que o A, isso quer dizer que ele tem uma velocidade maior, já que o A está percorrendo uma distância menor, tá? Lembrando que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Que relação é essa? A velocidade linear, ela é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, eu calculei primeiro para o ponto A, depois eu calculei para o ponto B. Velocidade angular, tanto do A quanto do B, é a mesma, porque eles dão o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. E ela vale 1,5π. Mas o raio do A e o raio do B são diferentes. Então, VA é ômega vezes RA. 1,5π, raio A, 0,10, estou usando em metros, porque o problema aqui é em metros. Então, ficou 1,5 vezes 0,10, que dá 0,15. Olha o π. Unidade dessa velocidade, metros por segundo. Linear,
metros por segundo. Angular, radianos por segundo. Para o ponto B, como o raio do B é 0,15 metros, que são os 15 centímetros, eu fiquei com 1,5 multiplicado por 0,15, o que deu 0,225. Mantive o π, unidade metros por segundo. Com isso, eu calculei a velocidade linear do A e do B, que são diferentes, ok? Aqui um resuminho de todas as expressões que eu estou usando para resolver. Ângulo, nós sabemos que é a medida do arco, que eu estou chamando de S, sobre o raio. Frequência é o número de vezes que um objeto faz um evento, dividido por um intervalo de tempo. No caso do movimento circular, é o número de voltas que um objeto dá durante um certo intervalo de tempo. Se ele der uma volta só, esse tempo recebe o nome de letra T maiúscula, que é período. Período é o tempo de uma volta. Se frequência é 1 sobre T, esse T eu posso trocar de lugar com F, tem tempo de período, né? Ele é 1 sobre F. Velocidade angular. Tem várias maneiras de eu resolver ela, né? Vai depender das informações do meu problema. Na verdade, eu escrevi a mesma coisa com letrinhas diferentes. Variação do ângulo por tempo. Uma volta completa corresponde a 2π radianos. Intervalo de tempo é chamado de período. Eu multipliquei na aula anterior por 1, apareceu 1 sobre t. 1 sobre t, para nós, é o f. Então, velocidade angular é 2π vezes f. Como ângulo é S sobre R, se eu quiser, eu posso dizer que o S é o ângulo vezes o raio, ok? Toda vez que eu quiser transformar algo que é linear, algo que é angular em linear, eu vou multiplicar pelo raio. Então, ó, isso é linear, isso aqui é angular. Se eu tenho uma coisa linear e eu divido pelo raio, eu acho angular. Se eu tenho algo angular e multiplico pelo raio, eu descubro o linear. Então, a posição linear, ela é a posição angular vezes o raio. Eu sei que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear, que eu defini na aula passada. Que relação era essa? V é igual a ômega R. Então, linear, olha, linear é o angular vezes o raio. Sempre que eu tenho uma grandeza linear, eu posso transformar ela numa grandeza angular. Mas para eu transformar a grandeza angular em linear, eu divido pelo raio. Se ela é linear e eu quero transformar em angular, eu pego o ângulo e multiplico pelo raio, ok? Então, isso aqui é um resuminho de tudo que a gente falou até agora, ok? Então, essa foi minha aula sobre algumas questões comentadas de movimento circular uniforme, para nós irmos nos adaptando com os termos que nós vamos usar agora. Eu vou falar em ângulos, frequências, velocidades angulares, velocidades lineares, vou usar o termo hertz, radianos por segundo, ok? Fiquem bem, até a nossa próxima aula.